Esse surto autoritário que derrubou o governo Evo Morales na Bolívia pode ter sido fruto da precipitação e até do desespero desses sistemas de dominação que querem controlar a América Latina. Já tinha havido, como se sabe, a questão do Equador, aquela eclosão social, e depois houve a explosão, essa sim também no Chile. Houve a eleição pacífica na Argentina, mas com a derrota desse mesmo sistema. E mais recentemente a libertação do Lula. E há ainda algo muito perigoso, que é também a possível eclosão social na Colômbia, onde o governo do Ivan Duque sofre sérios reveses e a movimentação social é cada vez mais crescente. Mas e aí na Bolívia? Esse caos vai até quando? O governo hoje, aliás, não havia governo porque as forças golpistas não chegaram a um acordo. E quando eu falo em precipitação e desespero, eu me refiro a uma situação que estava estável, inclusive economicamente, socialmente, na Bolívia, que era o governo do Evo Morales, que seguia à risca o programa do FMI e não criava problemas para os Estados Unidos. No entanto, a embaixada americana com aquelas agências poderosas da DEA, da USAID, resolveram financiar e precipitar a oposição, aquela luta violenta, truculenta pelo poder, que acabou gerando aquelas cenas lamentáveis, o que acabou resultando, claro, na derrubada do presidente da. Agora, isso foi uma solução para o país? Muito pelo contrário. E isso vai servir de vitrine para esse sistema de dominação e evitar os surtos, sim, democráticos na Colômbia, futuramente no Brasil e já praticamente materializado na Argentina. São perguntas que necessitam de respostas. Mas a resposta mais plausível no momento é a situação gerada por esse golpe na Bolívia. Vejamos aqui, este é o jornal Clarim, Clarim da Argentina, que é o Globo brasileiro, como se fosse o Globo, e que reflete esta situação. Tensão nas ruas, crises na Bolívia, choques em La Paz entre seguidores de Evo Morales e opositores. Os enfrentamentos mais violentos aconteceram em El Alto, uma cidade ao lado de La Paz, a capital, e onde se encontra o aeroporto central. E a gente retoma esse material do Clarim. É importante situar, contextualizar o que aconteceu na Bolívia. Os ministros de Estado do Evo Morales, 5 deles pelo menos, tiveram suas casas saqueadas, vandalizadas e depois incendiadas. O que ocorreu também com as residências dos presidentes da Câmara e do Senado. Resultado: o Evo Morales foi obrigado a renunciar por aquele pronunciamento do Exército, seguido daquelas manifestações. E não venham dizer que isso é culpa do Evo Morales, porque ele estava sendo pressionado e, se não renunciasse, ele seria até assassinado em palácio, como ocorreu com o presidente da Líbia, al-Gaddafi, em 2011. Mas então o que faz o Evo Morales?
O Evo Morales vai para o seu reduto eleitoral o Chapare, não é? Os trópicos lá da Bolívia, e lá tenta organizar algum tipo de resistência. É o que parece, não conseguiu. E por isso teria aceito essa oferta do governo do México para o asilo político naquele país, liderado pelo presidente progressista Manuel López Obrador. Isso depois que o presidente eleito da Argentina, o Alberto Fernandes, teve seus esforços frustrados junto ao atual presidente Maurício Macri. O Alberto Fernandes queria aparentemente, que o Evo Morales tivesse tido o asilo político na Argentina, mas teria sido negado pelo Maurício Macri. Com essa cefalia no poder, os grupos que derrubaram o Evo Morales estão brigando. De um lado está o ex-presidente Carlos Mesa e segundo candidato à eleição, não é? Ele disputou com o Evo Morales e alegou fraude eleitoral. Ele ficou em segundo lugar e o Evo Morales em primeiro. Teria de haver uma diferença de 10% para que o Evo Morales fosse reeleito, fosse proclamado um novo presidente. Mas aí, segundo Carlos Mesa, houve essa fraude e o Evo Morales continuou no poder. Mas acontece que o Carlos Mesa não conseguiu unir a oposição e agora teve de dividir esse espólio com um novo líder religioso que surgiu lá, o Fernando Camacho, aquele homem que anda com a Bíblia e o rosário na mão, prometendo a paz de Deus e o reino de Deus para todos os bolivianos. Eles parecem que ainda não se entenderam. Seja como for, haverá necessidade de colocar pelo menos um títere lá, que seria aquela senadora dona de uma estação de televisão, a senadora Jeanine Áñez, que é a segunda vice-presidente do Senado. É possível que se chegue a um acordo para que ela assuma o governo e convoque as eleições presidenciais dentro de 90 dias. Mas vamos aqui ao Clarim novamente para ver o que aconteceu logo depois da renúncia do Evo Morales. Uma onda de violência e fúria sacudiu esta segunda-feira várias cidades da Bolívia, que se expandiu rapidamente, dado o vazio de poder que deixou a renúncia das principais autoridades do país e o aquartelamento da polícia, força que teve seu próprio protagonismo para derrubar o governo. A polarização extrema se apoderou dos bolivianos, que expressaram esse fato nas ruas com fanáticos enfrentamentos entre partidários do movimento ao socialismo de Evo Morales e opositores de distintas forças que se aglutinaram em uma frente comum. Do Clarim argentino eu vou para o jornal El País na sua edição para a América. El País é um jornal espanhol, mas com grande cobertura e grande presença em todas as Américas. E ele fala aqui do novo líder, né, o Camacho, o líder dos protestos na Bolívia, que quer devolver a Deus o palácio do governo. Um católico intransigente, este líder opositor costuma fazer seus discursos com o rosário na mão. Faz parte da elite boliviana e não participou antes da política. Mais adiante, o jornal fala das origens, não é, desse Luiz Fernando Camacho,
que é filho de um grande empresário dos negócios de petróleo e de gás, e que na juventude participou de uma organização paramilitar. Diz aqui, Camacho e o grupo de dirigentes de Santa Cruz são associados com Branco Marinkovic, um dos opositores de Morales, que, acusado de separatismo e terrorismo, vive no exílio. Esse Marinkovic é um cara ligado lá àqueles grupos violentos da Europa, sobretudo da antiga Sérvia, e tinha aí um plano, que dizem ser da CIA, para dividir, separar a Bolívia em 4 pedaços, tal como aconteceu com a antiga Iugoslávia. Bom, eles são regionalistas liberais em questões econômicas, direitistas na política e radicalmente contrários a Morales, já que a jornalista Mariela Franzosi diz nesse artigo que foi publicado pelo blog Brasil 247 que, com Bíblia na mão e offshore na gaveta, Camacho é o empresário que encabeça o golpe na Bolívia. Offshore, como a gente sabe, são aqueles paraísos fiscais onde os ricaços latino-americanos eles fazem a chamada lavagem de dinheiro. Mais adiante diz que o ativismo do Camacho começou aos 23 anos de idade como vice-presidente da organização cívica União Juvenil Crucenista, ou seja, da cidade de Santa Cruz, que, embora se defina como cívica, foi descrita pela Federação Internacional de Direitos Humanos como uma espécie de grupo paramilitar que realiza atos de racismo e discriminação contra habitantes e instituições indígenas da região. Ao lado de sua vida pública, Camacho é professor universitário e empresário e, com sua família, faz parte do grupo empresarial de investimentos nacionais Vida S.A. As empresas pertencentes a esta corporação operam na área de seguros, gás e serviços. Há rumores de que uma das principais causas de sua amarga oposição ao governo de Morales se deve a milhões de dívidas e perdas relacionadas ao negócio de gás em Santa Cruz. Por outro lado, ele está envolvido nos Panama Papers, com base na criação de 3 empresas: Medias Overseas Corporation, Navy International Holding e Positive Real Estates, para ajudar pessoas e empresas a esconder suas fortunas em entidades offshore, lavagem de dinheiro e estabelecimento de esquema de evasão fiscal, diz um jornal boliviano. Agora, a indagação. Esse tipo de gente que vai fazer um governo melhor do que fez o Evo Morales, ou eles vão fazer como fizeram aqui no Brasil, acabar com as conquistas trabalhistas, com os ganhos reais do salário, com os programas de combate à fome,